Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo de Deus para o nosso coração, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nesta série de programas estamos conversando sobre Israel. Por que Israel? Por que Deus escolheu esta terra? Qual o propósito dele? E nós vamos ver dentro do cumprimento profético em relação a Israel, em relação a Jerusalém, teremos hoje um tempo muito especial para refletir sobre isto, sobre até que para Jerusalém. Vamos ver o que Jesus quis dizer com este até que. Deixe seu coração aberto, pronto para ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que de uma maneira muito especial, Deus preparou o seu povo, Deus levantou esta nação, o povo de Israel, com um propósito específico, de abençoar as nações da terra, de abençoar as famílias da terra. Isto seria feito através do Messias, do Salvador, Jesus, chamado Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega, semelhante ou é a mesma palavra Messias em hebraico e significa o ungido. Ungido de Deus com uma missão especial aqui na terra. Sim, Jesus veio e foi cheio do Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, já desde o ventre, desde que foi colocado ali no ventre de Maria, o Filho de Deus já envolvido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, tendo vitórias no poder do Espírito Santo, porque ele veio como homem. Veio para trazer a salvação, ele veio para trazer a luz e a vida. E a graça e a verdade, tudo isso estava em Jesus. E nós vemos como que tudo foi cumprido no Senhor, vemos como que todo o propósito de Deus em Cristo se cumpriu, trazendo salvação, o perdão dos pecados para toda a humanidade. É claro que só usufruem deste perdão aqueles que creem, aqueles que o aceitam, porque é uma aliança, é um pacto. O cristianismo não é uma religião de regras ou propósitos para serem seguidos, mas é um relacionamento com Deus, uma aliança com Deus, uma aliança eterna, uma aliança de sangue. E Deus, então, para trazer seu Filho ao mundo, para trazer a salvação ao mundo, Ele preparou todo o campo através da nação de Israel. Uma nação que seria separada das outras nações, uma nação que conheceria o Deus único e verdadeiro, uma nação que não faria para si imagens de escultura para se prostrar diante delas, uma nação que conheceria Deus e amaria o Senhor. Claro que, infelizmente, não foram todos, mas sempre houve aquele remanescente, sempre houve aquele povo que creu, que amou, que serviu, que seguiu e que fez história em sua geração. E nós vemos que Deus escolheu Jerusalém. Escolheu ali aquela terra onde ali estava o Monte Moriá, aquele monte onde Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. Claro que não foi preciso sacrificá-lo, porque Deus proveu um carneiro para ocupar o lugar de Isaque. Quando Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho, para cortar sua jugular, para imolá-lo ali sobre aquele altar de adoração, o anjo do Senhor bradou dos céus dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E então Abraão tomou aquele carneiro, sacrificou no lugar do seu filho. Ali Isaque também teve um encontro com o Senhor, o Deus de Abraão, sendo também o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E um
Monte Moriá fica exatamente onde está Jerusalém. Aquela cidade, aquele lugar escolhido por Deus para ali ter a adoração ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Deus de toda a terra. Então, Jerusalém era uma cidade muito especial por causa do Monte Moriá. No Monte Moriá foi construído o Templo de Salomão. Depois esse templo foi destruído por Nabucodonosor e reconstruído ou levantado novamente de suas ruínas por Esdras. Na época de Neemias, o povo restaurou. E ele foi reformado, ampliado por Herodes e destruído novamente no Império Romano. E a Bíblia nos fala que ele vai ser novamente erguido. O terceiro templo vai ser erguido no mesmo lugar, ali em Jerusalém. Mas Jesus, quando veio aqui na sua primeira vinda, no seu ministério, no finalzinho do ministério de Jesus, a Bíblia nos conta em Mateus capítulo 23, do verso 37 ao 39, nos conta como Jesus, assentado ali no Monte das Oliveiras, olhando para a cidade de Jerusalém, Jesus trouxe um lamento sobre Jerusalém. Olhe na sua Bíblia, diz assim, Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus está trazendo este lamento, dizendo: ó Jerusalém, ao contemplar ali a cidade, ao ver o templo, ao ver o povo, ao ver a cidade ali, Jesus disse: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. E quando é que a galinha faz isso? Quando ela vê algum perigo iminente, quando se arma uma grande tempestade, quando há perigo, há incêndio, quando há qualquer coisa que é necessário segurança. A galinha chama os seus pintinhos, abre as suas asas e eles entram. E ela abaixa as suas asas, protegendo os pintinhos ali debaixo das suas asas. E Jesus usou esta figura de proteção, esta figura tão importante de demonstração de amor, para que o povo soubesse que Jesus, como a galinha, como a mãe, abriga os filhotinhos, querendo enfrentar o perigo, podendo passar pela morte, como acontecia por vezes em grandes tempestades, em raios, em incêndios, em que a galinha, cobrindo seus pintinhos, ela morria. Mas os pintinhos estavam vivos debaixo de suas asas. Era isso que Jesus queria dizer. E foi exatamente isto que ele fez, acolhendo todas as pessoas que quisessem, todos que o receberam, todos os que creram nele, debaixo das suas asas. Uma alusão ao Salmo 91, que diz que o Senhor nos cobriria com as suas penas e debaixo das suas asas estaríamos seguros. Jesus disse: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus pintinhos, os seus filhos como a galinha com os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Continuando o versículo nos diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que, desde agora, já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus disse: a sua casa ficará deserta. As profecias na Bíblia, elas têm uma amplitude muito grande no tempo e no espaço. As profecias bíblicas trazem uma conotação para o presente, para o futuro, e quando se cumprem, também olhamos para elas no passado. Aqui, quando Jesus disse isto a respeito de Jerusalém, a vossa casa ficará deserta, ele já estava olhando 40 anos à frente da sua época,
40 anos depois que Jesus disse essas palavras, o Império Romano destruiu completamente Jerusalém. Destruiu o templo completamente, não ficando pedra sobre pedra que não fosse derribada. Sua casa ficará deserta. Isso aconteceria aí, 40 anos depois. E passados mais anos para frente, na segunda vinda de Jesus, vai acontecer também isto. Vai acontecer perseguição a Jerusalém. E vai acontecer o clamor de seu povo ao Senhor, clamando Hosanna, ou seja, Hosana, essa palavra que significa salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. E Ele virá, virá com a sua salvação, virá com o seu poder, virá para cobrir o povo de Israel com a sua bênção e a sua salvação. Sim, e aqui Jesus continuou dizendo, porque desde agora eu declaro que vocês não me verão até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então essa profecia, ela está se cumprindo em duas etapas. Primeiro, quando Jesus, ali na sua primeira vinda, foi aclamado o Rei. Quando houve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias depois dele pronunciar essas palavras no Monte das Oliveiras. E também vai se cumprir essa palavra novamente, cabalmente, triunfalmente e finalmente na segunda vinda de Jesus. Quando Ele vier para abençoar, para reinar, para estar com o seu povo para sempre. Aí não mais guerra, não mais dor, não mais lágrima, não mais tristeza, não mais morte. Então, em Cristo, nós veremos toda a glória de Deus. Jesus, na sua segunda vinda, Ele estabelecerá aqui na terra o seu reino de paz e de justiça. Então, vamos ver na primeira vinda de Jesus como foi que isto aconteceu. A casa deserta significa a dispersão dos judeus. Jerusalém ficou dispersa, ficou vazia, ficou deserta com a dispersão do povo. É claro que sempre fica um ou dois, uma meia dúzia de pobres ficam ali. Não é impossível que isso tenha acontecido durante todo esse tempo, mas a casa ficaria deserta. Aconteceria a dispersão do povo de Israel por todas as nações da terra. Eles seriam dispersos, foi a diáspora dos judeus, por todas as nações da terra. E ele diz, sua casa ficará deserta até que venha o filho de Davi. Você se lembra que os judeus clamavam a Jesus na sua primeira vinda, chamando-o filho de Davi? Você pode se lembrar, por exemplo, de Bartimeu, o cego de Jericó. Ele clamou bem alto, cada o seu lugarzinho, assentado, pedindo esmola às pessoas. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que filho de Davi? Jesus realmente é filho de Davi. Jesus realmente, ele é da descendência real, herdeiro legal do trono de Israel. Ele é filho de Davi. Filho de Davi, tanto por José, através de Salomão, Roboão e todos os reis de Israel, como é também através de Maria, pelo filho de Davi chamado Natã, de acordo com a genealogia que está no Evangelho de Lucas. Jesus é filho de Davi e ele foi chamado assim, filho de Davi. Chamado filho de Davi não apenas por Israel, mas até por estrangeiros, como aquela mulher Ciro-fenícia que vinha atrás de Jesus gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela queria que Jesus libertasse a sua filha, que estava endemoniada. E ela vinha gritando, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Os próprios judeus, os próprios estudiosos da Bíblia,
da Torá, do Antigo Testamento, da lei, dos profetas, fariseus, doutores da lei, até eles mesmos não podiam compreender tão bem a respeito do filho de Davi, do Senhor Jesus, do rei de Israel. Até eles. Então Jesus lhes fez uma pergunta esclarecedora a respeito disto. Jesus perguntou para eles assim: o que vocês acham do Messias? De quem ele é filho? Eles responderam imediatamente: ele é filho de Davi. Jesus disse: bom, se ele é filho de Davi, por que Davi disse, num dos seus salmos, no Salmo 110, por que Davi disse: disse o meu Senhor Adonai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Disse Adonai a Adonai. Disse o Senhor, o Pai, ao Senhor, o Filho. Jesus estava trazendo para eles o entendimento que eles ainda não tinham de que o Messias prometido não seria uma pessoa comum. O Messias prometido seria vindo diretamente de Deus, seria filho de Deus, tendo a natureza divina em si mesmo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. E eles não tiveram resposta. Jesus disse: se o próprio Davi lhe chama Senhor, como ele é filho de Davi? Ele não é inferior a Davi, ele não é menor que Davi, ele não é descendente de Davi como todos os homens, todos os outros, mas ele é diferente de todos. Ele é o Filho de Deus. E agora Jesus veio, Jesus chorou sobre Jerusalém e agora o Senhor está entrando triunfalmente em Jerusalém. Uma entrada profética, profetizada por Zacarias. Ele diz assim em Mateus capítulo 21, de 1 a 11. Está escrito: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. É interessante perceber que o Senhor usa as coisas tão simples para trazer verdades tão maravilhosas e tão profundas. Aqui o Senhor vai usar um jumentinho. Jesus vai montar em um jumentinho que vai ao lado da jumenta. Vem os dois, os discípulos desprenderam aquela jumenta, o seu jumentinho, e vieram para trazer Jesus montado ali, cumprindo a profecia, cumprindo o que estava escrito no início a respeito dele. Todas as profecias a respeito do Messias se cumpriram em Jesus. Nenhuma delas ficou sem cumprimento. É claro que há uma parte que vai se cumprir, que é a glorificação do Senhor, que é o Senhor como Rei dos Reis, como Rei absoluto, reinando sobre Israel, reinando em Jerusalém, reinando sobre toda a terra. Então, vamos continuar no nosso texto. Diz assim: vocês vão dizer que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Oh, o Senhor podia estar vindo montado num cavalo árabe, num puro sangue importado do Egito. Jesus podia vir já de uma vez naquele cavalo branco que ele virá no Apocalipse para reinar sobre a terra. Jesus podia vir numa carruagem, numa liteira, como aquele trono móvel que tinha Salomão, de marfim e de ouro, com aqueles degraus, onde havia aqueles leões
de ouro, uma coisa muito linda, muito maravilhosa, mas Jesus veio montado num jumentinho. Num jumentinho, animal de carga. Não havia ostentação, não havia vaidade, não havia nenhum luxo, mas havia um cumprimento profético. Cumprimento profético. Jesus vem montado naquele jumentinho, animal de carga, e conforme o Senhor havia falado, assim se cumpriu. Vamos continuar a leitura. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Ali vai Jesus. É interessante, a gente em Israel tem essa oportunidade de montar num jumentinho. Em Nazaré, em Jerusalém, e o adulto fica grande, com os pés quase arrastando no chão, porque o jumentinho é um animal pequenininho, pequeno. Suas pernas são pequenas, não grandes como a do cavalo, mas a gente vai quase arrastando os pés no chão. E podemos ver aqui a humildade do Senhor Jesus. E ele disse, aprendam de mim, que eu sou humilde, eu sou manso e humilde de coração. E é interessante que quando nós aprendemos com Jesus a humildade, aí nós estamos prontos para qualquer coisa na vida. Estamos prontos para ter o máximo como o mínimo, a ter abundância, fartura e a ter falta, porque nós aprendemos a ser humildes, humildes como Jesus. E então os discípulos foram, acharam como Jesus tinha falado e vieram com o jumentinho. E o texto termina dizendo, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Aí vai Jesus montado no jumentinho, e as pessoas então começaram a tomar as suas vestes, a sua túnica, suas echarpes, a sua capa, colocando no chão onde Jesus ia passar. E tomaram ramos, diz aqui o texto, e as multidões, tanto os que o precediam como os que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Com ramos de árvores e com as suas vestes pelo chão, eles estavam proclamando Jesus como rei, como seu rei, como rei de Israel. E Jesus entrando pela porta dourada, pelo portão do rei, pelo portão celestial, portão escolhido pelo Senhor para, por aquele portão, aquela porta, entrar o rei de Israel, o seu filho amado, especial para o seu povo. E o texto diz, e entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é esse? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Quem é este? Quem é este? Quem é este que está entrando aclamado pela multidão? Quem é este que as crianças estão cantando e agitando os ramos e dizendo, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch haba b'shem Adonai. Quem é este que vem em nome do Senhor? É o rei de Israel. O rei de Israel. Não foi nada ensaiado, mas foi tudo acontecendo de maneira natural e profética. Jesus cumpriu toda a profecia e ele disse para Jerusalém, até que você diga, bendito que vem em nome do Senhor, sua casa ficará deserta. Jesus entrou em Jerusalém e eles disseram, bendito que vem em nome do Senhor. Jerusalém foi destruída, ficou deserta e agora as profecias se cumprindo. Aguardamos o retorno de Jesus.
Aguardamos aquele dia em que Israel vai clamar: Hosana, salva-nos, Senhor. E Jesus virá para implantar aqui o seu reino. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus porque Jesus é o Cristo de Deus e nós somos seus filhos. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, muito obrigado porque Jesus é o Rei dos judeus, mas não somente dos judeus, mas de toda a terra. Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o dono absoluto de todas as pessoas nos céus e na terra. Obrigado por Jesus. E nesta hora eu te entrego a minha vida, o meu coração. Recebe-me, Senhor. Lava-me, limpa o meu coração. Dá-me um coração puro e bondoso na tua presença. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga todos os meus pecados, todas as minhas transgressões. Eu me entrego a Ti para viver somente para Ti todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti, Senhor. Recebe-me e usa-me. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.